Baseado no enigma apresentado no episódio 200 do podcast Naruhodo, foram extraídas algumas informações desse problema, né? Primeiro que 4/5 das pessoas saudáveis que existem na cidade são perseguidas por um zumbi. E que 1/6 dos zumbis, um a cada 6 zumbis, né, é seguido por uma pessoa saudável. E que a população da cidade antes da infestação era de 10 mil habitantes. Aqui a gente, como não foi falado no problema, a gente não vai considerar que a população tenha reduzido, né? Pode ter mudado a proporção de pessoas saudáveis e zumbis, mas que ninguém morreu. Aí outra informação que é apresentada no Enigma é que, como a vacina tem um custo muito elevado, eles querem saber, para evitar desperdício, né? Eles querem saber qual é o número mínimo de doses de vacina para imunizar todas as pessoas saudáveis, visto que não adianta aplicar vacina no zumbi porque não faz mais efeito, teria que ser uma pessoa ainda saudável. Então, qual é o número mínimo de vacinas, de doses de vacinas que tem que ser fabricadas para atender a população saudável que resta ainda na cidade? Bom, para modelar esse problema, eu vou começar com as restrições. Tá? Restrições técnicas. A primeira restrição é que 4 em cada 5 pessoas saudáveis é perseguidas por um zumbi. Então, 4 dividido 4S de saudável dividido por 5 é perseguido por um zumbi. Só que essa igualdade aqui não está certa, porque ele não diz que todos os zumbis perseguem alguém. Ele diz que as pessoas, 4/5 das pessoas são perseguidas por um zumbi, mas pode existir mais zumbis na cidade que não estão perseguindo ninguém. Então, essa relação aqui é de menor ou igual ao número de zumbis. Então, posso ter um número de zumbis maior do que a relação de 4/5 de pessoas saudáveis. Semelhante a essa outra parte aqui, que fala que 1 a cada 6 zumbis é seguido por uma pessoa saudável que tenta matar esse zumbi. Tá? Então, 1/6 de zumbi, então é Z sobre 6, tá? Seria igual a uma pessoa saudável. Mas ele não diz que todas as pessoas saudáveis perseguem algum zumbi. Então pode ter, provavelmente tenha pessoas saudáveis que não estão perseguindo nenhum zumbi. Então, nesse caso, o número de pessoas saudáveis pode ser maior do que esse 1/6 de zumbis. Se todas estiverem perseguindo, essa relação vai ser exatamente igual. Mas a gente não sabe. A última restrição é que a população da cidade é igual a 10 mil. Então, vamos colocar aqui. Então, a população da cidade é o número de pessoas saudáveis mais o número de zumbis. A gente não sabe quanto tem de cada um, mas a soma dos dois é igual a 10 mil. Se a gente considerar que ninguém morreu, esse valor é exatamente igual. Ah, faltou ainda o limite, a função objetiva aqui, né? A função objetiva aqui, eu quero encontrar o número mínimo de doses, então uma função de minimização. Tá? E qual seria essa função? A função de minimização é o número de doses que eu tenho que dar, né? Então, doses é igual ao quê? É o número de pessoas saudáveis, que eu não sei quanto é. Então, a função de minimização é a mais simples possível. Bom, então aqui eu vou, para montar meu gráfico, eu vou montar, então, uma coluna que eu tenho as variáveis aqui, desde de uma situação que eu não tenha nenhum zumbi na cidade, até a situação que eu tenha 10 mil zumbis. E eu vou variar de 1000 em 1000 para facilitar a criação do gráfico. Tá? Então, aqui, de 1000 em 1000 até chegar no tamanho total da população. Então, eu não sei se eu não tenho nenhum zumbi na cidade ou se eu tenho toda a população já transformada. Bom, depois disso, eu vou botar todas as equações, todas as restrições, na verdade, do nosso problema, mas isolando o S, que é as pessoas saudáveis, para ajudar a plotar o gráfico. Então, aqui, para eu isolar o S, então S vai ser menor ou igual a 5Z sobre 4. Tá? Então, eu adequei isso aqui isolando o S. E para isolar o S aqui, é só inverter a relação, né? Então, S vai ser maior ou igual a Z sobre 6. Tá? E por último, aqui, a última restrição, na verdade, eu vou isolar o S. Então, S é igual a 10 mil menos Z, menos o número de zumbis que eu tenho. Tá? E aí ainda vou botar
minha equação aqui de minimização, que a dose é igual a S. Só que eu não sei quanto vale o S. Então, vou criar aqui S e o valor, eu vou começar com 0, depois a gente vai alterando isso. Então, aqui, no meu número de pessoas saudáveis, quando Z é 0, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 5 vezes o número de pessoas saudáveis, o número de zumbis, dividido por 4. Então, se eu não tenho zumbi nenhum, meu S é 0. Aqui nessa outra reta, a gente vai dizer que o número de pessoas saudáveis é igual ao número de zumbis dividido por 6. E por último, eu tenho que o número de pessoas saudáveis é igual a 10.000 menos o Z. Então, se eu não tenho zumbi nenhum, quantas pessoas saudáveis eu tenho na cidade? Então, tá aqui 10.000 também. Bom, por último, minha equação objetivo, eu vou dizer que eu tenho 0 pessoas saudáveis inicialmente, depois a gente muda esse valor, mas é só para ajudar a plotar o gráfico, tá? E travei aqui, né, a linha para eu poder arrastar aqui essas fórmulas. E eu tenho a situação até os 10.000. Bom, agora com todos os dados para a gente montar o gráfico, vamos montar o gráfico. Então, vou selecionar tudo que eu tenho aqui. Tá? E vamos gerar o gráfico. Vou dar só uma ajeitada nele aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Bom, aqui então nós temos as nossas restrições. Tá? Essa reta verde, tá? Ela é exatamente o número de pessoas saudáveis. Então eu pego o tamanho da população e diminuo o número de zumbis. Então, se eu não tenho nenhum zumbi, eu tenho toda a minha população composta por pessoas saudáveis. Se eu não tenho nenhuma pessoa saudável, todos já foram convertidos em zumbi, tem 10.000 zumbis. Tá? Essa restrição aqui, como a gente está considerando a população constante, tá? Eu não vou reduzir. A minha resposta tem que estar obrigatoriamente em cima dessa reta. Tá? Mas ela é válida em qualquer parte dessa? Seria se não fossem as outras restrições. Então, eu tenho essa restrição aqui, laranja, que diz que o número de pessoas saudáveis tem que ser maior do que 1/6 dos zumbis existentes. Então, eu não posso ter 100% de pessoas saudáveis, por exemplo. Tá? Aliás, eu não posso ter 100% de zumbis aqui, por exemplo, porque eu preciso ter um número de pessoas saudáveis que seja maior do que 1/6 dos zumbis. Então, que é essa reta aqui. Então, isso me diz que só é válido o valor que estiver acima dessa reta laranja. Se vocês quiserem testar, é só pegar algum valor e jogar na fórmula, né? Se eu pegar, por exemplo, pego um valor que está de um lado da reta e outro que está do outro, e ver qual que é verdadeiro para aquela reta. Então, essa reta laranja, por exemplo, se eu pegar o valor de 10.000 para zumbis e substituir em Z, tá? E S, então, vai ser 0, né? Porque a gente tem essa outra equação, quando eu tenho 10.000 zumbis, S é 0. Então, se eu substituir, eu vou ter 0 aqui, e tem que ser maior do que 10.000 dividido por 6. Não é. Esse valor é maior que 0. Então, o que tiver desse lado da reta está errado. Se eu pegar um outro valor, mesmo que seja fora da reta aqui, não tem problema. Fora dessa reta verde. Qualquer outro valor. Por exemplo, eu vou pegar 10.000 zumbis e 10.000 pessoas saudáveis. Só para ficar fácil a conta. Então, vai ser 10.000 pessoas saudáveis. Tem que ser maior ou igual a 10.000 dividido por 6. É, né? Então, tudo que está, qualquer ponto que está acima dessa reta aqui é verdadeiro. O que está abaixo é falso. E a gente tem a outra restrição, que é essa aqui.
tá? Que nos diz que o número de zumbis tem que ser menor do que... O número de pessoas saudáveis tem que ser menor do que 5 vezes o número de zumbis dividido por 4, tá? Então, 5/4 dos zumbis. Tá? Isso, como é uma restrição de menor ou igual, né, ela nos dá o limite superior aqui. Então, não posso ter nenhum ponto acima dessa reta que seja válido, só abaixo. Se quiser a mesma coisa, é só testar, pegar um ponto acima e um ponto abaixo, que nem a gente fez no caso anterior. Tá? Então, no caso, aqui eu tenho o limite superior e aqui eu tenho inferior. As respostas válidas, elas têm que estar entre essas duas. Nada que está aqui em cima é válido, nada que está aqui embaixo é válido. Só o que está nesse triângulo aqui no meio. Que ele vai ao infinito, né? Isso aqui não tem um limite para lá. Na verdade, o que está limitando é essa terceira reta, que é o tamanho da população. Se eu tivesse uma população maior ou menor, essa reta mudaria de lugar. Se aproximaria ou se afastaria da origem. Mas, então, qualquer ponto sobre essa reta é válido, desde que ele esteja entre a reta azul e a reta laranja. Tá? Aí, no programa Naruhodo, no episódio 250, foi apresentada a solução. Mas foi apresentado só uma das soluções possíveis. Aqui eu acabei de mostrar para vocês que eu tenho qualquer configuração de ponto que compreende a situação que bate em cima dessa reta entre essas duas outras restrições é válida, mas eles só apresentaram desse ponto. O que quer dizer esse ponto aqui? É o ponto que eu tenho o maior número possível de pessoas saudáveis. Lembra que o nosso número de pessoas saudáveis está como 0. Se eu botar 5.000 pessoas saudáveis, ó, essa reta onde é que está? Ainda posso subir um pouquinho. Então, posso ter uma situação que eu tenho mais de 5.000 de pessoas saudáveis. Se eu descer para 1.000, por exemplo, ó, essa situação aqui, ela não é válida. Tá? Porque essa reta apresenta aqui um número de pessoas saudáveis no que ela corta essa minha reta verde. E onde ela corta a reta verde, ela está abaixo da minha restrição indicada pela reta laranja. Então, esse é um ponto que não é válido. Eu não posso ter só 1.000 pessoas saudáveis, mas talvez 2.000 pessoas saudáveis. Ó, isso já é válido. 2.000 pessoas saudáveis. Então, porque o ponto onde corta a minha função objetivo, corta a reta verde, que me diz a configuração da população, ela está entre as restrições das outras duas retas. Então, qualquer outro valor, 4.000, provavelmente também é um ponto válido. Tá? Então, já testei 5.000, 4.000, 2.000, todos são pontos válidos. Tá? E eles deram só essa situação. Essa situação me diz o melhor caso possível. Qual é o melhor caso? Melhor caso é aquele onde eu tenho o maior número de pessoas saudáveis na minha cidade. É o melhor caso. É o pior para a gente em termos de gasto, né? A gente vai ter que fazer mais vacinas. Mas é o melhor caso porque tem mais pessoas saudáveis. Tá? Então, para esse melhor caso, onde existe o número máximo de pessoas saudáveis possível, eu vou ter que fazer essa reta aqui, tá? Subir o máximo possível. Ou seja, onde é que ela sobe o máximo possível? Na intersecção dessas outras duas retas. Quais são essas outras duas retas? Essa aqui, tá? Eu já tenho um S igual, né? Para a reta aqui, ela é igual a 5z sobre 4. E eu tenho essa outra aqui, que S é igual a 10.000 menos Z. Então, aqui, a gente vai tentar fazer a intersecção dessa reta aqui, dessa restrição, com a reta que nos diz a configuração da população. Tá? Então, é esse ponto aqui que a gente está tentando achar. Então, primeiro eu vou pegar o que eu tenho aqui, vou isolar Z para poder substituir nessa equação. Tá? Então, aqui seria Z igual a 4S sobre 5. Tá? E eu vou substituir isso aqui nessa outra equação. Então, S é igual a 10.000 menos Z. Só que Z agora é 4S sobre 5. Tá? Bom, então eu vou ter S, vou passar essa parte para o outro lado, para juntar todos os S de um lado só.
mais 4S sobre 5 é igual a 10.000. Isso aqui é igual a 9S sobre 5, que é igual a 10.000. E por último, S é igual a 10.000 vezes aqui 5 nonos, né? Passei para o outro lado aqui. No fim das contas, S vai ser igual a 10.000 vezes 5 dividido por 9. Então, tem aqui o tamanho do meu S. Tá? Então, vai ser aqui 5,556. Ó, achei o ponto, exatamente. Então, esse é o tamanho, aliás, a quantidade de pessoas saudáveis que eu tenho no melhor caso. Tá? Que foi a resposta apresentada no programa 250 na Naruhodo. Só que eu não posso ter 5.555 vacinas, 55 vacinas. Eu tenho que ter um número inteiro. Tá? E aqui fica fácil de a gente ver qual número inteiro eu vou. Eu posso ter aqui 5.555 ou 5.556. Né? Não posso ter esse valor quebrado. Se eu tiver 5.556, quer dizer que eu vou subir um pouco a reta. E aí eu vou passar da minha restrição. Porque esse ponto aqui é exatamente quando eu tenho isso. Se eu passar, eu vou estar pegando um ponto acima. Vou pegar 5.556, eu vou ter um pontinho um pouco acima. Para eu ver que isso não é válido, é só substituir esse valor de S nessa equação da reta azul aqui. Ó. Então, ó, S é igual a 5.556. Né? Isso aqui tem que ser menor ou igual a 5Z sobre 4. Tá? Isso quer dizer que eu vou ter que ter um número aqui de zumbis que eu posso também mudar, né? Eu também informar aqui. Quantos zumbis eu vou ter? Se eu tiver 10.000, aliás, a população de 10.000, menos os 5.556 saudáveis. Então, o resto é zumbi. Então, tenho 444 zumbis. Tá? Então, aqui vezes 4.444 zumbis, divide por 4. Tá? Então, essa outra parte aqui vai ser igual 5 vezes 4.444 divide por 4. Ó, então, eu tenho que 5.556 tem que ser menor do que 5.555. Isso aqui é falso. Então, esse valor aqui eu não posso colocar. Agora, se eu colocar 5.555 doses, né, ou seja, 5.555 pessoas saudáveis, eu vou ter aqui a minha população de zumbis vai ser 4.445. Tá? Ou seja, 4.545. Aí o meu valor vai ser, o número de pessoas saudáveis vai ser 5.555, tem que ser menor ou igual a 5.556,25. Opa, é válido. Então, o número certo que eu tenho aqui de pessoas saudáveis, que é o número máximo de doses que eu posso precisar, aliás, o número mínimo de doses que eu posso precisar para o melhor caso, né? Que é o que eu tenho o máximo de pessoas saudáveis ainda na população, tá? Que é a resposta válida, doses igual a 5.555. Tá? Essa é uma das respostas. Deixa eu marcar aqui. E vamos para o pior caso. Pior caso é aquele que tem a menor quantidade de pessoas saudáveis na população, porque eu já tenho uma infestação muito grande de zumbis. Tá? Ou seja, eu tenho que achar esse ponto aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa reta, que é isso aqui, tá? Vou isolar o Z. Então, eu tenho aqui
Z vai ser igual a 6S, né? 6S. E vou substituir nessa equação aqui que me dá a proporção de zumbis e pessoas saudáveis da população. Então, aqui eu vou ter S igual a 10.000 menos Z. Só que Z é 6S. Então, isso aqui é a mesma coisa que 7S igual a 10.000. E isso aqui é igual a 10.000 dividido por 7. Então, o número de pessoas saudáveis que eu tenho aqui, 4.428,571. Tá? Vou colocar esse valor aqui. Ó, deu exatamente em cima da intersecção. Mas também é um número quebrado. Eu não posso ter esse número de doses. Não existe 14.428,57 pessoas saudáveis. Esse número tem que ser inteiro. Então, a mesma coisa. Vamos fazer o mesmo estudo aqui, baseado agora nessa reta. Tá? Vou copiar aqui. Esse valor tem que ser verdadeiro, né? Essa relação. Então, se eu tiver 1.428 pessoas saudáveis, tá? Quantos zumbis eu vou ter? Eu vou ter aqui 10.000 zumbis menos esse número de 1.428. Tá? Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a esse valor aqui, que a gente acabou de calcular, que é o número de zumbis, para esse caso, dividido por 6. Então, isso aqui tem que ser maior que isso. Não é. A outra alternativa é eu usar 1.429 doses. Tá? E para esse caso, eu vou ter 10.000 pessoas saudáveis menos 10.000 da população menos o número de pessoas saudáveis e divido, que isso é o número de zumbis, e eu vou dividir por 6, que é essa relação. Então, esse número tem que ser maior que esse. Agora é. Então, a minha resposta final, para o pior caso, que é aquele onde eu tenho menos pessoas saudáveis, é de 1.429 doses. Esse é o valor que eu tenho que fazer no mínimo de doses no pior caso. Qualquer número intermediário de doses aqui pode atender alguma situação. Tá, pensando na situação mais próxima possível do real, né? É uma situação fictícia, mas vamos pensar no mais próximo possível do real. Como o custo é muito alto, eu fabricaria esse número de doses, tá? Sugeriria, né, nessa operação, fabricar esse número de doses, porque com esse número já pode ser suficiente, no pior caso possível, né, para imunizar todo o resto da população. E iria fazer a operação lá para dar a vacina para essas pessoas, mas continuaria fabricando. E aí, conforme provavelmente o exército invadiria lá e tal para fazer essa operação, fosse identificando mais pessoas, iam chegando o restante das vacinas. Mas também não fabricaria mais do que isso. Então, isso já pode ser suficiente e conforme a operação vai desenrolando, vão chegando mais doses depois para ir imunizando as outras pessoas, chegando ao máximo desse número de doses aqui. Bom, como a gente pode resolver isso no Solver? Tá? Vou fazer aqui também. Então, eu vou colocar nossas restrições.
Bom, então eu tenho aqui as minhas duas variáveis, número de pessoas saudáveis e número de zumbis. Os valores dela vão ficar desse lado, o valor das duas, né? Por enquanto, a gente vai colocar as duas como zero. E aqui eu vou montar a minha equação, né? Na verdade, essas equações eu vou transformar elas em igual a zero para ter um limite aqui, né? Limite. Então, o que eu vou fazer aqui? Vai ser 1S e aqui menos 5 dividido por 4Z. Isso tem que ser menor ou igual a zero. Então, o limite aqui seria zero. Então, montar a equação aqui. S menos 5 quartos Z menor ou igual a zero. Bom, a outra equação. Eu vou pegar S menos Z sobre 6. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Vou manter o mesmo operador aqui, né? Lógico. E por último, esse aqui eu já tenho o valor certinho, né? Final, mas aqui eu tenho S mais Z. Deixa eu botar maiúsculo aqui. S mais Z igual a 10.000. Vou substituir aqui em cima. Então aqui eu tenho meu S valendo 1, meu Z valendo menos 1/6. E o limite aqui é zero. O próximo seria 1 e 1, os coeficientes de SZ, e teria 10.000 aqui. E por último, minha dose, eu só tenho S, 0Z, e essa é a minha função objetivo. Tá? E inicialmente aqui, já botei tudo zero, vamos só dar uma ajeitadinha. Assim. Então, usar a fórmula somar produto, onde eu vou multiplicar isso por isso aqui, que a gente fez nas outras aulas. Também vou fixar para poder arrastar, né, aqui, porque o valor das variáveis fica no mesmo lugar sempre, independente da equação. E vou arrastar aqui para o lado. Então, lembrando, se eu mudar aqui algum valor, vou colocar 5. Ó. Então, 5 pessoas saudáveis. Aqui em cima é tudo 1, então ficou tudo 5 embaixo. Se eu botar 2 aqui, não mudou o valor, porque aqui multiplica por 0, aqui mais 2 que multiplica por 1. Aqui tem os outros valores negativos. Tá? Então, já está funcionando certo. Tá? Agora a gente tem que mexer no solver. Eu primeiro vou fazer o do melhor caso, que é maximização. Tá? Porque ele é do melhor caso. Vou botar só max aqui. Para o melhor caso eu tenho isso. Então vamos no solver. Então, maximização, a minha resposta está nessa célula aqui. As minhas variáveis são essas duas. E as minhas restrições. Primeiro, é que esse valor aqui, que é essa parte da equação, ele tem que ser menor ou igual, então já está marcado, ao limite que está aqui. Vou adicionar. Minha próxima restrição é que isso aqui, que é o que está desse lado da equação, tem que ser maior ou igual ao limite, que aqui também é zero. Tá lá. Adiciono. A minha outra restrição é que isso aqui, que é esse lado da equação, tem que ser exatamente igual ao limite, que é 10.000, que é o tamanho da minha população. Tá? Ok. Essas são as restrições.
Vou colocar para ele executar como simplex. Tá? E aqui ele chegou num valor de 5.555,556, exatamente o que a gente chegou lá, sem a restrição. Tá? A gente está fazendo a solução relaxada, né? Sem restringir para números inteiros. Então, é exatamente a resposta que a gente chegou para o melhor caso. Mas a gente, querendo o número inteiro, vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar uma restrição, onde eu vou pegar essa minha primeira variável e vou dizer que eu quero que ela seja inteira. E executo novamente. Aqui ele deu o número de pessoas saudáveis, que é o meu número de doses, né? 5.555. Exatamente o que a gente queria. Bom, para não fazer outro, eu só vou modificar esse para minimização. E aí eu vou executar o pior caso, que é aquele que eu tenho o menor número possível de pessoas saudáveis. Não preciso mexer em nada aqui, só vou no solve. Primeira coisa, a minha função que era de maximização, agora é de minimização. Vou tirar essa parte inteira, vamos fazer ela primeiro relaxada. Então aqui, 1.428.571. Exatamente o valor que a gente achou aqui. Só que ele não é um valor válido porque eu preciso que seja números inteiros, né? Então vou adicionar a restrição, que é essa minha primeira variável, que é o número de pessoas saudáveis, que é também o número de doses, tem que ser inteira. E aí executo novamente. Então deu ali 1.429 doses. Exatamente o valor que a gente achou. Tá? Então, com o solver a gente consegue resolver também esse problema. Embora com gráfico eu acho que seja mais fácil da gente entender o problema. Tá? Então, lá no programa que eles deram a resposta, eles pensaram só nesse caso. E aqui eu dei para vocês o problema mais completo com a variação possível, visto as restrições que a gente tem, né? Tem uma variação da composição da população. E claro, né, se a população aqui ainda fosse variável, essa reta aqui, que é 10.000, seria o máximo. Então, aqui, em vez de ser essa função aqui, essa equação, né, que nos dá a reta, essa relação fosse de igualdade, ela seria de menor ou igual a 10.000 menos z, porque eu poderia ter mortos, tanto entre saudáveis quanto entre os zumbis. E essa reta seria trazida para o lado da origem. Então, igual, a gente vai pegar o ponto máximo é quando não morreu ninguém, porque a gente não sabe se morreu ou não. Mas essa população poderia reduzir e aí esse valor se aproximaria um pouco mais da origem. Tá, mas não é o caso para o nosso problema agora. Bom, espero que tenha sido interessante, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato ou deixe nos comentários.